Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 1. Paul Gibier. Materializações de espíritos em proporções normais. Capítulo 10. Fenômenos de materialização observados fora da gaiola em que está a médium. Uma vez encerrada a médium dentro da gaiola, fechado o cadeado, a chave é em meu poder, colocou-se um selo do correio de 15 centavos sobre a abertura do cadeado e 2 selos mais sobre a junção da porta. Um desses selos se situou a 40 centímetros por cima da parte central de cada cadeado e o outro a igual distância por debaixo. A médium sentou-se tão confortavelmente quanto possível na cadeira colocada na gaiola defronte de nós. Os assistentes tomaram assento em semicírculo, ao redor da gaiola. Sentei-me tão perto quanto possível da extremidade direita do gabinete. Até este momento os preparativos foram feitos em plena luz do gás, depois se apagou esta. Preparadas assim as coisas, primeiramente ficamos surpresos com a brusca diminuição da luz, mas, ao cabo de alguns segundos, começamos a distinguir os objetos que nos rodeavam e os rostos de cada um dos assistentes, assim como as suas mãos e as partes claras das vestes, até que, dentro de breve tempo, principiamos a ver tudo de maneira satisfatória. Nestas condições e após uma espera variando desde alguns segundos até a muitos minutos, vimos se produzirem os seguintes fenômenos. 1. Vozes de timbres diferentes, partindo, não da gaiola, mas do gabinete situado ao lado. Primeiramente foi uma voz de menina dando boas noites. Procedia de um dos guias da médium, que disse chamar-se Maldi, diminutivo de Maldi. Uma voz ora séria, ora jovial. Logo nos saudou, com voz de baixo, o outro guia, que disse chamar-se Elan. Em tom sentencioso e seco, fez um pequeno discurso a respeito das precauções que deveríamos tomar nas sessões e nos expôs igualmente às grandes dificuldades que ele e os demais espíritos tinham que vencer para conseguir a produção dos fenômenos que chamamos de psíquicos e dar provas desta verdade esplêndida que consiste na sobrevivência do espírito depois da morte. 2. Em diversas ocasiões, mãos brancas e finas, às vezes bem grandes, e uma diáfana, apenas visível, acompanhando a outra de aparência mais material, em nada parecida com a da médium, que é curta e grossa, deslizaram desde o alto do gabinete até a sua parte média. 3. Em ocasiões diferentes, apareceram, simultaneamente, nas extremidades do gabinete gaiola, um braço com a mão nua e uma mão sem braço. 4. Uma forma feminina vestida de branco, mais alta que a médium pelo menos 16 centímetros, afastou as cortinas do gabinete que se acha à direita da gaiola, saiu para a frente das mesmas cortinas e pareceu fundir-se no tapete que cobria o chão de madeira. 5. Outra forma de mulher, de talhe mais elevado do que o da anterior, levando uma coroa e um cinto luminoso, saiu bruscamente de entre as cortinas, sem produzir ruído algum. Seu rosto não se parecia em nada com o da precedente. Era mais morena, tinha os cabelos pretos e levava um vestido bastante escuro. Murmurou, em voz baixa, algumas palavras que não pudemos ouvir. Entrou no gabinete sem deixar traço fosforescente ou qualquer outro. 6. Depois de alguns minutos durante os quais os assistentes cantaram a meia voz, as cortinas do gabinete se agitaram, logo cessou o canto e uma voz de criança se fez ouvir na gaiola. Uma forma branca apareceu entre as cortinas e um homem de estatura inferior à mediana surgiu na abertura dela. Entrou rapidamente sem dizer palavra, mas a vozinha de Maldi nos fez saber que acabávamos de ver Elan, acrescentando que ela também procuraria manifestar-se se pudesse apropriar-se de força suficiente que Elan procuraria mostrar-se de novo. 7. As bordas das cortinas se levantaram e saiu uma forma de menino que, com as suas mãozinhas,
batia no chão, enquanto pronunciava com sua vozinha de bebê as seguintes palavras: tá, 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 tá. A forma desapareceu. Uma voz, que partia do interior da gaiola, nos disse que a forma que acabávamos de ver era de um menino de alguns meses, desencarnado recentemente. 8. Elan apareceu entre as cortinas do gabinete. Adiantou-se em direção a nós e falou-nos distintamente com a mesma voz com que falava dentro do gabinete ou da gaiola. Já diante de nós, pedi-lhe licença para apertar-lhe a mão e ele me estendeu, então me levantei e, aproximando-me dele, tomei-lhe a mão direita que apertei com a minha mão direita. No momento em que me levantei, uma voz, partindo do gabinete, me recomendou que me aproximasse devagar. Apertei-lhe a mão e o espírito fez o mesmo. A mão, que apertei, era quente, larga, forte, um pouco ossuda, uma mão de operário. A mão da médium era menor, macia e gorda. Observei que era mais alto do que eu, a médium era baixa, que estava vestido de preto e que o plastão branco de sua gravata se destacava claramente de seu traje escuro. Seus cabelos e barba eram castanhos, os olhos escuros, a médium tem olhos azul claro, e parecia ter de 35 a 40 anos. Disse-me goodbye, adeus, e se retirou para o gabinete. Ao trocar as minhas impressões com os assistentes, certifiquei-me de que todos viram o mesmo. Ainda que nos tivesse interessado o que víramos, não chegamos a ficar emocionados porque a maioria de nós havíamos visto fenômenos mais ou menos semelhantes a estes. 9. Depois da aparição precedente, uma vez restabelecido o silêncio, ouvimos a voz de Maldi primeiramente na gaiola e depois no gabinete. Imediatamente apareceu entre as cortinas a cabeça de uma menina graciosa de uns 8 anos. Ao fazer o seu aparecimento, gritou: Good evening, Bubabo. Boa noite, papão. Logo abriu as cortinas e se pôs a correr dentro do espaço de 1,50 m que separa o gabinete do lugar que uma senhora ocupava e da qual segurou as mãos. Em semelhante posição permaneceu um instante, depois se foi correndo para o gabinete, no qual desapareceu. 10. Muitas outras aparições se mostraram ainda. Entre outras, uma mulher que disse ter perdido a vida durante um naufrágio e se mostrava com as roupas molhadas. Muitos de nós a tocamos e efetivamente pudemos verificar que estava empapada d'água. Essa forma de mulher expressava-se em francês. 11. Outra forma de mulher, que aparecia em quase todas as sessões que tivemos com a senhora Salmon, dizia chamar-se Musiquita e pronunciava uma maneira espanhola ou italiana. Tinha aparência de cigana e pedia sempre que lhe desse uma guitarra. Quando esse instrumento se achava em seu poder, segurava-o em posição e, com a unha do índice, rasgava as cordas durante 15 ou 20 segundos, depois desaparecia, levando a guitarra para o gabinete ou deixando-a na porta da entrada do mesmo. Abster-me-ei de descrever, com maiores detalhes, essas aparições, porque se produziram com maior ou menor semelhança em outra sessão que descreverei com minúcias ainda maiores. Nas experiências com a gaiola se produziu um fenômeno especial que narrarei detalhadamente. Ei-lo.